Bom dia, queridos irmãos. Eu sou Marilene, trabalhadora do Evangelho no Lar, e aqui estamos sempre divulgando este hábito, essa prática tão importante para as nossas famílias. Convido a todos neste momento, aos irmãos, que possamos nos unir em prece para abrir este trabalho. Pai amoroso, justo e verdadeiro, bendizemos a nossa vida, esta oportunidade, onde somos convidados a superar os nossos desafios e seguir com fé, com boa vontade, com coragem e, sobretudo, com a certeza de estarmos amparados pela espiritualidade amiga que nos faz perseverar no bem e buscar sempre atingir os nossos potenciais do Espírito. Te agradecemos, Senhor, por estas oportunidades e pedimos ser conosco hoje e sempre. Então, a nossa passagem de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 11, 12 e 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso, vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Então, os benfeitores, amigos, eles nos esclarecem que, por essa máxima, Jesus nos coloca a importância da indulgência, tendo em vista que todos nós necessitamos dela. Né? Quando somos indulgentes com alguém,
estamos dando a oportunidade a essa pessoa de repensar as suas atitudes. Quando condenamos, muitas vezes estaremos também condenando a nós mesmos, porque temos as nossas questões mal resolvidas, os nossos equívocos, e não olhamos para eles. Quando Jesus diz àqueles homens que vêm instigados pelos senhores da lei, que queriam desmascarar Jesus, era isso que eles pensavam, que Jesus pregava o perdão, o amor incondicional, mas que dessa forma não seria possível cumprir a lei de Moisés. Era isso que eles queriam dizer, que as coisas eram contraditórias. Jesus, na sua sabedoria infinita, desconstruiu esta mensagem, que não era uma mensagem verdadeira. Não é? Ele disse, pois bem, aquele que não tiver nenhum equívoco, nenhum erro, que não tenha cometido nenhum mal, que seja o primeiro a aplicar a lei. Mas dessa forma, como nós percebemos muitas vezes ainda hoje, ele desconstruiu a verdade de cada um. Porque quando nós nos movimentamos em grupos grandes, nós nos mascaramos muitas vezes. Nós levamos algo como se fosse a verdade maior. Mas cada um de nós tem as nossas questões. E quando Jesus disse para cada um olhar para dentro de si, ele desconstruiu o grupo. Ou seja, ele não disse, a todos será a responsabilidade de aplicar a lei, mas individualmente. Eu acho que é isso que Jesus nos convida a todo momento, olharmos para nós individualmente, porque somos os primeiros sempre a analisar situações de forma, no senso comum, muitas vezes, que nem sempre é o bom senso, que nem sempre é a verdade. Mas nós nos aliamos porque é mais fácil. Porque assim podemos esconder coisas de nós mesmos que nós não queremos ver. Então, é muito importante, quando nós lemos o Evangelho, a gente verificar essa mensagem tão profunda que ele traz. Porque Jesus, ele não falou para os homens daquela época, ele falou para o espírito imortal. Então, as mensagens, os ensinamentos, as histórias, as parábolas, elas contêm instrumentos de muita reflexão a cada vez que nós os lemos, porque nunca somos iguais. A cada dia nós entendemos de uma forma um pouco mais profunda, a cada dia nos conhecemos um pouco mais, se formos capazes de fazer esse movimento para lidar com as nossas emoções, e a cada dia nós nos instrumentalizamos para ser menos acusadores, menos julgadores, né? E acho muito importante nessa passagem que, após, os Espíritos nos chamam a atenção, né, de que aquele que acusa, ele precisa ter a moral para acusar. E que não é uma questão de não se mostrar o mal, de não se revelar o mal, mas sim, quando nós revelarmos o mal, necessitamos estar a um nível tal em que já fizemos essa reflexão interior, em que já temos certeza do que é correto ou não. Nem sempre conseguimos já fazer a coisa certa, mas o importante é que estejamos perseverantes em fazê-la. E não apontar o mal apenas para esconder aquele mal que ainda está dentro de nós. Então, é uma belíssima lição
E nós sempre recomendamos, né, que essas lições sejam também utilizadas na prática do Evangelho no Lar, que é aquele momento que a família se reúne, se harmoniza, faz preces, faz intenções, sobretudo, né, intenções belas, intenções positivas, de realmente buscar, nestes ensinamentos, algo para a sua vida, para os seus conflitos, para as situações que vivencia, para os desafios que a vida propõe. O Evangelho no Lar é um instrumento que nos traz todas essas possibilidades. E quando nós o fazemos em família, nós potencializamos este saber, porque nós fazemos a nossa prece inicial, marcamos um dia, um horário que seja conveniente para todos, convidamos a todos da nossa casa e aqueles que chegarem também. Fazemos uma breve leitura, uma reflexão, como aqui foi feito, com base naquilo que Jesus nos inspira, e que certamente vai permear, né, o nosso dia a dia, as coisas que estamos vivendo, e que certamente vai nos clarear a mente, para que possamos focar as nossas energias no que é importante, no que é verdadeiro, no que vai fazer a diferença. Este momento tão especial, onde após essa leitura e essa reflexão, nós somos todos capazes de irradiar amor através de preces, onde fazemos preces por toda a humanidade, por todos os necessitados, de todas as dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, espirituais ou morais. Então, é um momento muito rico, muito importante. É um momento que nos alimenta espiritualmente, que nos traz alegria, que nos traz harmonização, onde a família está vinculada por esses sentimentos. E esse ensinamento vai, sim, sendo absorvido pouco a pouco, para que possa ser empregado quando necessário. Após essas preces, onde nós conseguimos, de alguma forma, desejar o bem do próximo, irradiar o amor que está em nós, nós fazemos a nossa oração de encerramento. Também podemos botar uma água para fluidificar, e assim, em poucos minutos, nós estaremos protegendo o nosso lar, abençoando aqueles que amamos com esta prática. Então, neste momento, agradecidos profundamente por aquilo que os Espíritos nos trouxeram de esclarecimentos, eu convido a todos para que façamos a nossa prece de encerramento do trabalho. Jesus, mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos, felizes por todas essas oportunidades que a vida nos traz, para que tenhamos um esclarecimento maior da nossa tarefa, para que possamos direcionar-nos confiantes, perseverantes, neste caminho que foi trilhado para nós, neste caminho tão belo da evolução espiritual. Todos nós, conscientes, estamos cada vez mais aptos a passar por todos os desafios, a superá-los, a compreendê-los cada vez melhor. Somos profundamente gratos pela tua presença entre nós em todos os momentos. Obrigada, Jesus.
Obrigada aos benfeitores amigos Bezerra de Menezes, que assim seja.